Você já sentiu aquele aperto no peito quando percebe que desobedeceu a Deus? Aquela sensação de que algo dentro de você se partiu, como se uma linha invisível que te conectava ao céu tivesse sido cortada. Hoje, vou compartilhar com você uma das histórias mais perturbadoras e ao mesmo tempo mais reveladoras de toda a Escritura, preservada para nós no primeiro livro dos Reis, capítulo 13. E o que você vai descobrir vai muito além de uma simples narrativa de julgamento, porque arqueólogos, historiadores e estudiosos das línguas originais nos revelaram camadas de significado que transformam completamente nossa compreensão sobre obediência, discernimento e a maneira como Deus fala através do que parece impossível. Imagine por um momento a região de Betel, localizada a aproximadamente 22 quilômetros ao norte de Jerusalém. Uma jornada que, na época, levaria cerca de 6 a 7 horas a pé pelo terreno montanhoso da Judéia. Estamos no ano 930 a.C. e arqueólogos descobriram que Betel era um centro religioso crucial, com altares construídos sobre plataformas elevadas chamadas Bamot, em hebraico. Escavações recentes revelaram restos de incenso e ossos de animais sacrificados nesses locais, confirmando que ali aconteciam rituais que Deus havia proibido explicitamente. Neste cenário surge um profeta jovem, vindo de Judá. A palavra profeta vem do hebraico Navi, que significa literalmente aquele que é chamado ou aquele que proclama, alguém que não fala por si mesmo, mas carrega a voz do Eterno. E este jovem Navi recebeu uma ordem cristalina de Deus, registrada no versículo 9. Não comas pão, não bebas água, e não voltes pelo caminho por onde vieste. Especialistas em literatura hebraica explicam que essa tripla proibição não era aleatória. Antropólogos culturais revelam que na cultura do Oriente Próximo Antigo, comer e beber com alguém estabelecia uma aliança, um pacto de comunhão. Deus estava dizendo ao seu mensageiro que não deveria haver nenhuma associação com aquela terra contaminada pela idolatria. O profeta obedeceu. Confrontou o rei Jeroboão, profetizou o julgamento, o altar se fendeu exatamente como ele havia anunciado. E quando o rei ofereceu hospitalidade, ele recusou firmemente. Mas aqui vem algo que historiadores do período monárquico israelita consideram fascinante. Havia um profeta velho vivendo em Betel. A palavra velho aqui vem do hebraico zaken, que significa não apenas idade avançada, mas alguém com autoridade estabelecida, um ancião respeitado. E esse homem fez algo chocante. Mentiu deliberadamente, afirmando que um anjo lhe havia trazido uma nova revelação, contradizendo a ordem original de Deus. Para entendermos a gravidade disso, precisamos saber que naquela época as pessoas viviam em uma cultura onde a palavra de um profeta estabelecido tinha peso de lei divina. Documentos da época confirmam que profetas eram considerados intermediários sagrados entre o céu e a terra. O profeta jovem enfrentou então o que teólogos chamam de conflito de autoridades. Sua experiência direta com Deus versus a palavra de um líder religioso experiente. E aqui está uma verdade que atravessa milênios. A segunda voz, que contradiz o que Deus disse primeiro, é sempre uma armadilha. Não importa quão respeitável seja sua fonte. O jovem cedeu. Comeu, bebeu e iniciou sua jornada de volta. E então aconteceu algo que deixou toda aquela região paralisada. Algo tão extraordinário que viajantes falaram disso por gerações. Um leão o encontrou no caminho e o matou. Mas espere, porque aqui está o que arqueólogos e zoólogos especializados em fauna do Oriente Próximo Antigo consideram absolutamente sobrenatural. O leão não devorou o corpo. O jumento não fugiu. E o leão permaneceu ali, imóvel, como um guardião diante de um santuário proibido.
A palavra hebraica usada para descrever essa cena é amad, que significa estar de pé, permanecer, manter posição. É a mesma palavra usada quando Josué ordenou que o sol parasse em Gibeão. Engenheiros comportamentais que estudam grandes felinos explicam que isso contraria todos os instintos naturais de um predador. Leões na região da Palestina antiga, segundo registros assírios contemporâneos, eram conhecidos por atacar caravanas e devorar rapidamente suas presas para evitar que outros predadores roubassem a caça. Mas este leão estava sob comando superior. E aqui está o que mais impressiona, a revelação que conecta verdade espiritual com evidências da criação. A natureza obedeceu a Deus de forma mais perfeita que o homem. O leão, criatura selvagem, sem capacidade de raciocínio moral, permaneceu exatamente onde Deus o colocou. O profeta, portador da imagem divina, escolheu sua própria vontade. Para aquela época, isso era revolucionário, porque desafiava a ideia de que seres humanos eram automaticamente superiores à criação animal. O texto está nos dizendo que obediência não depende de inteligência, mas de submissão. Viajantes passavam e viam aquela cena impossível. Imagine o impacto: um corpo intacto, um jumento vivo ao lado, e um leão montando guarda como se estivesse cumprindo uma vigília sagrada. Historiadores explicam que notícias assim se espalhavam rapidamente pelas rotas comerciais que cruzavam aquela região. As pessoas entenderam imediatamente que estavam diante de um sinal divino, do que podemos chamar de milagre imóvel, uma parábola visual mais eloquente que 1000 sermões. O profeta velho, ao ouvir a notícia, reconheceu instantaneamente o que havia acontecido. No versículo 32, ele declara que a palavra do Senhor falada pelo jovem profeta contra os altares de Betel certamente se cumpriria. Aqui vemos algo profundo sobre pedagogia divina. Deus usou a falha de um servo e a mentira de outro para ensinar uma lição que ecoaria por séculos. O julgamento não foi apenas punição, foi instrução para uma nação inteira que precisava entender que palavra de Deus não pode ser negociada, não pode ser revista, não pode ser ajustada segundo nossa conveniência ou segundo o conselho de líderes respeitados. Especialistas em teologia bíblica apontam que esta narrativa estabelece um princípio que o apóstolo Pedro repetiria 1000 anos depois. O juízo começa pela casa de Deus. Antes de julgar o rei idólatra, Deus disciplinou o seu próprio mensageiro. Por quê? Porque aqueles que carregam a voz do Eterno têm responsabilidade dobrada. A palavra grega para isso, no Novo Testamento, é krima, que significa não apenas julgamento, mas avaliação criteriosa e aplicação de padrão mais elevado. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que nas culturas babilônica, egípcia e cananeia, profetas eram considerados intocáveis, acima das leis comuns. Mas o Deus de Israel estabelecia um padrão diferente. Quanto maior a proximidade com o sagrado, maior a exigência de santidade. Não existe imunidade espiritual para quem prega a verdade, mas vive contradição. E agora preciso te levar à parte mais dolorosa e mais bela desta história. O profeta jovem era autêntico. Sua mensagem era verdadeira. Seu sinal se cumpriu exatamente como profetizado. Mas uma brecha de desobediência, um único momento de decisão errada, interrompeu um chamado poderoso. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época os profetas eram treinados desde jovens nas escolas proféticas, dedicando anos ao aprendizado das Escrituras e ao desenvolvimento de sensibilidade espiritual. Escavações em locais como Ramá e Gibeá revelaram estruturas que arqueólogos identificam como possíveis centros de formação profética. Esse jovem havia investido sua vida inteira para carregar a voz de Deus, e tudo desmoronou porque ele trocou a certeza da palavra divina pela aprovação de um líder religioso.
Mas o que arqueólogos descobriram recentemente mudou nossa compreensão sobre o final dessa história. O profeta velho pediu para ser sepultado junto ao jovem profeta. No versículo 31, ele instrui seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me na sepultura em que está sepultado o homem de Deus. Antropólogos culturais explicam que no contexto hebraico antigo, compartilhar sepultura era gesto supremo de identificação e honra. O mentiroso reconheceu a verdade. O enganador honrou o enganado. E ambos aguardariam juntos a ressurreição, suas histórias entrelaçadas como advertência e esperança. Há 3.000 anos, as pessoas que passavam por aquele caminho viam os ossos preservados e lembravam da lição. Hoje nós lemos estas palavras e a verdade de Deus permanece inalterada. Obediência não é negociável, discernimento é essencial, e pequenas brechas podem comprometer grandes chamados. Por séculos, pensávamos nesta história apenas como julgamento severo, até que o estudo profundo do contexto original nos revelou que era também sobre preservação da verdade profética, sobre Deus protegendo a integridade de sua palavra, mesmo que isso custasse a vida de seu mensageiro. Recentes estudos em linguística hebraica nos mostram que a raiz da palavra obediência, chamá, significa ouvir com intenção de fazer. Não é apenas captar som, é absorver com compromisso de ação. E a palavra hebraica para desobediência, mará, carrega o sentido de rebelião amarga, de escolha consciente contra a vontade conhecida. O profeta jovem ouviu Deus claramente, mas quando ouviu o homem, escolheu fazer o que parecia razoável em vez do que era ordenado. Geólogos que estudaram a região confirmam que as estradas da antiga Judéia eram perigosas, com leões documentados em textos assírios atacando viajantes até o período do exílio babilônico. Mas nunca, em nenhum registro histórico, encontramos relato de leão que mata, mas não devora, que permanece como testemunha silenciosa da santidade divina. Este era um milagre projetado não para quem morreu, mas para quem ficou vivo para contar a história. E então chegamos ao coração desta mensagem, a verdade que Deus preservou através dos séculos para tocar sua vida hoje. Você está ouvindo vozes que contradizem o que Deus já te disse? Existem líderes respeitados, amigos bem-intencionados, talvez até familiares queridos te aconselhando a fazer algo diferente daquilo que o Espírito Santo já gravou em seu coração? A tensão entre obediência a Deus e medo de homens é real, antiga como esta história, e perigosa como sempre foi. Mas aqui está a promessa que precisas gravar. Deus fala com clareza. Quando ele te ordena algo, não haverá contradição genuína vinda do céu. Segunda voz que anula a primeira palavra não vem de Deus. E se você já cedeu, se já desobedeceu, se já trocou a certeza divina pela aprovação humana, ouça isto com atenção. O profeta jovem morreu, mas sua mensagem permaneceu verdadeira. Deus usou até a falha dele para ensinar gerações. Seu erro não anulou sua vocação aos olhos da eternidade, apenas interrompeu sua jornada temporal. O leão parou, a cidade contemplou, e o sagrado ficou exposto para que todos vissem que Deus é santo, que sua palavra é firme e que obediência não é opção entre várias, é o único caminho seguro. Especialistas em comportamento animal podem explicar instintos, arqueólogos podem confirmar contextos históricos, linguistas podem destrinchar significados originais. Mas no final, o que precisamos é da coragem de um coração que diz sim a Deus, mesmo quando todos os outros estão dizendo não. Que o Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, que também é o cordeiro que tira o pecado do mundo, te conceda sabedoria para discernir sua voz acima de todas as outras vozes. Que ele escreva sua lei não em tábuas de pedra, mas no altar do teu coração, para que tua obediência flua de amor
e não de medo. Que o Espírito Santo te dê firmeza quando líderes respeitados te oferecerem caminhos contrários à palavra que Deus já te deu. E que a paz que excede todo entendimento, aquela paz que o mundo não pode dar nem tirar, guarde teu coração e tua mente em Cristo Jesus. Vai em paz, filho amado, filha preciosa, e lembre-se, pequenas obediências constroem grandes destinos, e Deus está comprometido não apenas com sua missão, mas com teu caráter íntegro até o fim. Para a glória do Deus Pai. Amém e amém.